acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, e nesse vídeo eu vou resolver 10 questões de atualidades da prova da PM do Ceará. A resolução foi um pedido do Bernardo e do João Vitor, que sempre estão aqui no nosso canal assistindo aos vídeos e comentando. Eles pediram: Letícia, você não pode fazer a resolução dessa prova? Eu fiz, eu quero saber como é que foi, se o gabarito tá certo, e eu prometi para eles que eu ia resolver. Como promessa é dívida, estou aqui então para fazer a resolução dessas questões. Antes, como já é de costume no nosso canal, vou mandar um beijo pro pessoal que deixou a cidade. Então vamos lá. Beijo para a Rayane, do Rio de Janeiro, para o Vanálio, de Sobral, do Ceará, para a Raquel, do Rio de Janeiro também, para o Ademir, de Manuel Ribas, no Paraná, para a Isabelle, de São Paulo, para o Adailton, de Itiraçu, Bahia, ou Itiruçu, agora eu não sei, acho que é Itiruçu, né? Para o Rafael, de Iguatu, Ceará, para o Lucas, de Dom Macedo, e para o José Milton, de Guarulhos, São Paulo. Então esses foram os nossos beijos aí para os internautas. Bom, outra coisa que eu queria falar, agora vocês estão vendo, né, que está sendo uma gravação mais informal, sem uso de microfone, com a webcam, justamente porque eu falei nos outros vídeos, né, eu tô sem esses equipamentos, a Yael que grava comigo tá de férias, então eu vou voltar a gravar agora com microfone e tal, iluminação, lá pelo dia 23 de novembro, mais ou menos, tá? Eu também tenho alguns compromissos até lá, então vai dar um tempo pra gente, pra eu organizar esse material. No próximo vídeo, vamos falar do resumo desse período aí, de 1º de novembro até o dia 20, mais ou menos, um período de 3 semanas. Vamos ter um tema da semana sobre a Venezuela. Esse foi um pedido antigo já, de uma menina que comentou em um dos vídeos sugerindo como tema. Eu acho um ótimo tema também para a gente debater a questão da Venezuela, crise política e crise econômica. Então no próximo vídeo vamos falar sobre isso. E muitos pedidos agora nos comentários falando sobre a prova da Anvisa, que vai ter redação, vai cobrar atualidades na redação, vai ser no dia 4 de dezembro. Então vai dar tempo da gente desenvolver alguma coisa, tá? Então já fica avisado aí para vocês continuarem acompanhando, que nós vamos falar sobre isso. Então, antes de começar a correção dessa prova em si, quero fazer alguns comentários a respeito dela. Seguinte, eu corrigi 2 provas já de atualidades que foram feitas pela banca VUNESP. Essa banca, que chama AOCP, eu não conhecia realmente, mas a prova dela é bem diferente da banca VUNESP. A começar que a VUNESP é uma prova objetiva de 5 alternativas, né, A, B, C, D, e essa AOCP, ela é certo ou errado. Então ela é mais parecida com a CESP, né, a CESP que costuma fazer provas com esse método, né, que você tem que colocar, ele dá várias alternativas, você tem que dizer se está certo ou se está errado. Inclusive, eu achei até essa prova da AOCP bem parecida com a CESP, até mesmo pela temática, né? A VUNESP, as questões de atualidades, elas são mais diretas, assim, mais do acontecimento do mês. Por exemplo, vamos supor uma questão que a VUNESP poderia cobrar a respeito da PEC 241. Ela fala sobre a PEC, que é a PEC que limita o aumento de gastos do governo federal, e fala qual a que PEC o texto refere-se aí, PEC 131, PEC 241, enfim, esse é um tipo de questão mais da VUNESP. Agora, essa banca, a OCP, ela se semelha mais à CESP, que ela faz não é uma abordagem tanto assim de algum acontecimento recente, mas ela pega algum tema, que nesse caso é bem focado na questão energética e desenvolvimento sustentável, e trabalha a partir disso, podendo pegar temas recentes, como acordos que foram assinados recentemente, ou algumas coisas mais antigas, né? Então, atualidades, mas a gente poderia caracterizar também como conhecimentos gerais. O nível da prova
Quando eu passei os olhos assim rapidamente, eu falei, nossa, uma prova complicada, mas do nível CESP mesmo. Mas depois, lendo atentamente as questões para eu resolver, eu vi que não era complicado, uma prova de nível médio. Uma prova que você precisa trazer seus conhecimentos lá do ensino médio, quando você aprendeu geografia, sobre matrizes energéticas, fontes de energia renováveis e não renováveis. Então você precisa ter esse conhecimento mais amplo e não só do que aconteceu ontem, do que aconteceu no mês passado, né? Mas assim, não são questões muito complicadas e são questões que, se você pensar um pouquinho no que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo no mundo, como que é o nosso país, como que ele se comporta, você consegue responder. Então vamos à prova. Olha só, nesse primeiro slide eu coloquei para vocês o site do Instituto OCP e o gabarito, tá? Então depois, se vocês quiserem fazer a prova com as outras temáticas, né, que teve informática, raciocínio lógico, vocês podem baixar a prova e fazer, e tem também o gabarito. No próximo slide, então, vamos começar as questões com esse texto aí do excerto 1. A desigualdade de renda continua aumentando nos países ricos, mas caiu na América Latina na última década, afirma um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Hoje, nos países da OCDE, os 10% mais ricos ganham 9,6 vezes mais do que os 10% mais pobres. Nos anos 80, a proporção era de 7 vezes mais e na década de 2000, de 9,1. A partir de meados dos anos 2000, as desigualdades de renda também aumentaram em grandes economias emergentes, como China, Rússia, Indonésia e África do Sul. Já a maioria dos países da América Latina, particularmente o Brasil, vem reduzindo desde o final dos anos 90 as diferenças de renda, afirma a organização. Segundo dados da OCDE, houve um aumento de cerca de 11% no coeficiente Gini médio de 22 países da organização, enquanto no Brasil o coeficiente Gini apresentou a queda de cerca de 8%. No entanto, a queda da desigualdade de renda na América Latina desacelerou a partir de 2010. Considerando o excerto 1 e o tema por ele abordado, julgue como certo ou errado os temas a seguir. O combate à desigualdade na distribuição de renda é fundamental para assegurar a redução da pobreza, um dos principais desafios do desenvolvimento sustentável. Além da erradicação da pobreza, fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, a redução das desigualdades, o trabalho decente e o crescimento econômico, a educação de qualidade, a energia limpa e acessível, entre outros. Bom, essa questão, no meu ponto de vista, está muito fácil, está muito bem explicada. E sem nem pensar, a gente já pode marcar certo, porque ela tá redonda, ela tá completa. A gente vê que não tá faltando nada aí, não tem nada absurdo. Mas vamos analisar ela um pouquinho e vamos considerar duas coisas. Primeiro, o que é desenvolvimento sustentável? Porque aí na questão ela fala: combate à desigualdade é fundamental para assegurar a redução da pobreza, ok. Um dos principais desafios do desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, o que é, afinal de contas, o desenvolvimento sustentável? Isso pode ser tema de redação, então fique atento, né? Uma redação, de repente, pode cobrar um tema de desenvolvimento sustentável e você pode apontar possíveis soluções para a gente conseguir esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento sustentável, basicamente, né, é a gente conseguir continuar crescendo economicamente, mas sem prejudicar as gerações futuras, ou seja, a gente garantir todas as nossas necessidades, por exemplo, questão de alimentação, questão de energia, a questão de água, garantindo que as próximas gerações também serão asseguradas com esses direitos. Então, passando para o próximo slide, eu peguei aí do site dessa ONG, a WWF, um resumo falando sobre o que é o desenvolvimento sustentável. Então, vamos ler. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras.
É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Aí, no lado direito, o que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, ou seja, que eles acabam. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Quer dizer, não adianta a gente pensar em produzir cada vez mais, produzir mais carro, produzir mais avião, produzir cada vez mais tecnologia, né, mais celular, mais computador, se a gente estiver prejudicando o meio ambiente, se a gente não levar em consideração que esses recursos que estão sendo utilizados para produzir toda essa tecnologia, um dia podem acabar. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que tudo isso é proveniente da onde? De onde que a gente tira todos esses recursos para ter essa tecnologia que a gente tem hoje? Da natureza. Lógico, o homem se aperfeiçoou, foi criando ferramentas, foi criando métodos que hoje permitiram que a gente tenha todas essas tecnologias de ponta, mas que no fundo tudo vem do meio ambiente. Então, se a gente não pensar no meio ambiente, não adianta a gente continuar crescendo, querer crescer cada vez mais economicamente, se a gente não pensar na natureza, porque um dia ela vai acabar e aí vai ser difícil a gente conseguir continuar mantendo esse ritmo de crescimento econômico. Então, olha aí no terceiro parágrafo. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. E aí, passando para o próximo slide, os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos? Ou seja, a gente sabe que os países mais desenvolvidos são os que gastam mais em energia, são os que gastam mais dos recursos naturais para conseguir construir toda essa aparelhagem tecnológica, né? Essa questão da indústria, enfim. Então, quer dizer que para a gente crescer, para a gente se desenvolver, a gente tem que também buscar ser igual a ele, ou buscar copiar esse modelo de desenvolvimento. O que o texto diz, né? O que a ONG diz, né? Baseada nos parâmetros estabelecidos pela ONU. Não. O desenvolvimento econômico ele é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados, mesmo porque não seria possível. Caso as sociedades do hemisfério sul copiassem os padrões das sociedades do norte, a quantidade de combustíveis fósseis consumidas atualmente aumentaria 20 vezes e a de recursos minerais 200 vezes. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados. Ou seja, não somos nós que moramos aqui num país subdesenvolvido que temos de copiar esse consumo, essa forma de desenvolvimento econômico que os países já desenvolvidos sustentam. São eles que têm que reduzir, são eles que têm que procurar outras alternativas para continuar mantendo esse padrão, mas sem poluir, ou seja, garantindo os recursos ambientais para as gerações futuras. Inclusive, eu li, já faz algum tempo, eu não sei se foi uma aula que eu assisti, algum vídeo, enfim, mas, por exemplo, se o padrão de todos os países do mundo fosse igual ao dos Estados Unidos, nós precisaríamos de 3 planetas Terra para conseguir suprir todo esse consumo. Ou seja, o consumo dos Estados Unidos é exacerbado, né? É exagerado. E aí, em compensação, para a gente dar conta, né, de conseguir manter o consumo, outros países estão completamente de fora dessa linha de consumo norte-americana, por exemplo, os países da África. Isso pode ser exemplificado também. Eu vou ver se eu encontro a foto para colocar aqui no slide. Tem uma foto muito bonita do planeta Terra que foi tirada do espaço, dos países de noite. A gente vê então nessa foto os Estados Unidos completamente iluminado. Por quê? Porque eles já conseguiram levar energia elétrica para praticamente todos os cantos do país.
Aí a gente olha a África está no escuro. A gente olha o Brasil ele está aceso ali nos grandes centros, nas capitais e nos grandes centros urbanos, né? Mas aí a gente vai entrando mais para o interior do Brasil, ele já é apagado. O que o desenvolvimento sustentável justamente quer é que a gente alcance esse desenvolvimento, mas sem comprometer os recursos naturais. Ou seja, a gente tem que conseguir formas de conseguir esses recursos sem prejudicar o meio ambiente. Bom, agora que a gente falou de desenvolvimento sustentável, vamos para o próximo ponto, que ele fala no slide. Além da erradicação da pobreza, fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. A redução das desigualdades, o trabalho decente, o crescimento econômico, a educação de qualidade, a energia limpa e acessível, entre outros. Então, no próximo slide, eu coloquei aí, peguei do próprio site da ONU, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O que é essa agenda? Então, houve a Cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015 sobre o desenvolvimento sustentável. E nessa reunião foram estabelecidas metas para alcançar esse desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Foi assinada o ano passado e vai, então, essas metas até 2030. Então, foram 17 objetivos estabelecidos, 169 metas. E todos os 193 Estados membros da ONU adotaram a agenda. Então, no próximo slide, eu coloquei aí os 17 objetivos, não vou ler todos, tá? Vocês podem ler em casa, tem aí a fonte, vocês também podem acessar o site da ONU. Eu só circulei aí, de forma bem tosca, aí no pente, os objetivos que ele cita na questão. Então, objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. No objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. No objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. No objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Os objetivos ali que a questão estava trazendo. Então, como eu disse, a questão ela está redondinha, ela está perfeita, não tem nada do que a gente comentar. Então, o próximo slide é a questão correta. Questão 22. Entre os fatores que contribuem para a desigualdade na distribuição de renda estão as mudanças no mercado de trabalho, que excluem muitas pessoas das oportunidades de emprego e a diferença de remuneração entre empregados altamente qualificados e os que possuem baixa qualificação. Desse modo, um aumento do acesso à educação contribui para a redução da desigualdade na distribuição de renda, ao ampliar a qualificação da mão de obra e elevar os salários destes. Não é de hoje que a gente ouve falar aí pessoas influentes na nossa sociedade, sociólogos, educadores, filósofos, um grande educador que o Brasil teve, Paulo Freire, que a educação é a chave para a resolução de grande parte dos problemas do Brasil. É com a educação que a gente vai conseguir um desenvolvimento social, um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico, né? Porque um país que tem pessoas educadas, formadas, é um país que ele vai ter mais pesquisadores, né? Então é um país que vai contribuir mais para novas descobertas, tanto em questão tecnológica como em questão na saúde, quanto em questão da própria educação e outras questões da nossa sociedade. Então é consenso que se a gente quiser melhorar várias áreas, né, que a gente enfrenta problemas, segurança, saúde, trabalho, a gente tem que começar pela educação. Eu acredito que quanto mais escolas a gente construir, mais a gente investir em professor, menos prisões a gente vai ter que construir. Infelizmente, a educação no Brasil passa por grandes problemas. A gente está vendo aí essa questão da reforma do ensino médio, agora essa PEC 241, né? A educação sempre
aí um problema no nosso país, os índices das provas, né, que os alunos são submetidos, sempre índices baixos. É muito complicada essa situação e não vai ser de uma hora para outra que isso vai ser resolvido. E então, o que acontece, né? A pessoa que ela tem a oportunidade de se qualificar, de ter uma formação superior, depois uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, essa pessoa ela vai se destacando, ela vai subindo. E a pessoa que não tem, que não consegue ter essa oportunidade, porque isso também é uma questão de oportunidade, né? De você poder estudar e de você não poder, você ter que trabalhar, ela vai ficando sujeita a cargos mais baixos, que pagam menos, e até a questão da informalidade, que é o que a gente tem visto hoje com o desemprego, né? Muitas pessoas estão tendo aí que trabalhar sem carteira assinada só para conseguir sobreviver e não para conseguir viver. Então, a título de exemplo, no próximo slide, eu trouxe uma reportagem do Valor Econômico que fala justamente essa questão que é abordada nessa questão 22. Brasil tem uma das maiores diferenças salariais entre a base e o topo. Vamos ler o que está grifado. Ó. O Brasil possui uma das 10 maiores diferenças salariais do mundo entre o nível operacional e o alto escalão das empresas, de acordo com o estudo da consultoria Mercer, que analisou os salários em 75 países. No Brasil, um profissional em cargo de liderança, como gerência ou diretoria de departamento, recebe 14 vezes o salário de um funcionário de nível operacional, como operadores de máquinas. E aí, do lado direito, ó, uma das razões para isso é o fato de esses lugares sofrerem com mais falta de mão de obra qualificada. Ou seja, é exatamente o que a questão está falando, que essa diferença salarial muito exorbitante entre o alto escalão e o baixo escalão de uma empresa é por causa de qualificação, é por causa de educação. Esses gestores, né, eles vão subindo de cargo, gerente, analista, diretor, não sei a ordem, tá, gente? Estou só falando aí os cargos. E quem não pode estudar tem que se manter ali na base, né? Então, se essa pessoa da base tivesse chance de estudar, ela poderia se qualificar e conseguir cargos mais altos, com salários melhores, mas nem sempre isso acontece, porque a pessoa ela recebe uma baixa remuneração, ela tem que trabalhar muitas vezes, passa de 8 horas, 12 horas por dia, como que ela vai estudar depois? E se ela tem que sustentar uma família, como é que esse salário dá para ela fazer uma faculdade, por exemplo? Então, voltando na questão correta. Próxima questão. O coeficiente de Gini é um dos indicadores mais utilizados para medir a desigualdade de renda e é expresso por um valor que varia de 0, situação de perfeita igualdade, a 1, situação de perfeita desigualdade. Bom, essa questão é uma daquelas que eu falei, isso aí não é uma coisa que aconteceu, um acontecimento, é uma coisa que você tem que trazer da vida, dos seus estudos de ensino médio, de ensino fundamental. Bom, ali no texto, no penúltimo parágrafo, né, ele diz, segundo dados da OCDE, houve um aumento de cerca de 11% no coeficiente Gini médio de 22 países da organização, enquanto no Brasil o coeficiente Gini apresentou uma queda de cerca de 8%. Bom, vamos passar para o próximo slide e ver o que é esse coeficiente de Gini, tá? Peguei essa fonte da IPEA. O índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1. O valor 0 apresenta a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 está no extremo oposto, ou seja, só uma pessoa detém toda a riqueza. Então, a questão está certa, né? Foi o que ela disse, coeficiente de Gini mais próximo do 0, distribuição de renda mais igualitária. Mais próximo do 1, uma disparidade, então, de renda, da distribuição de renda maior. Essa
tabela aí, ela já tá antiga, é uma notícia de 2004. Aí, nesse caso, o primeiro era a Hungria com 0,244, e o Brasil ali em centésimo vigésimo, né, com 0,591. Mas, como o próprio texto aponta, o coeficiente de Gini do Brasil teve uma queda. Então, ele já está menor que isso e, portanto, mais próximo aí desses países desenvolvidos como Dinamarca, Japão, Estados Unidos. Então, essa questão é ou você sabia ou você não sabia. Questão correta. Questão 24. Muitos estudos apontam para a existência de uma relação entre desigualdade e violência. Nos últimos anos, houve um retrocesso no Brasil na redução das desigualdades em razão da crise econômica. Em 2016, um estudo sobre a violência ressaltou que a região do Nordeste foi a que apresentou menor escala de violência na série histórica que compreende desde 2004 até 2014. Primeiro vamos entender o que a questão traz ali na primeira linha. Muitos estudos apontam que a existência de uma relação entre desigualdade e violência. Ou seja, qual que é essa relação? Quanto maior a desigualdade de renda, maior o índice de violência. Claro, porque onde a gente tem um país com muitas pessoas muito pobres e poucas pessoas muito ricas, essas muito pobres elas vão ter que procurar soluções alternativas de sobrevivência. Algumas vão se enveredar pelo caminho do crime. Então, essa é a relação. Agora, no Nordeste, o que aconteceu? Houve uma diminuição da violência? Não. É aí que está o erro. Houve um aumento da violência. Vamos ver no próximo slide. 2/3 das cidades mais violentas do Nordeste são do Nordeste. Aponta mapa da violência. Olha aí. Questão de 25 de agosto de 2016, ou seja, essa questão já é uma questão mais puxada para atualidades mesmo. Se você viu essa notícia, se você acompanhou, você já ia saber logo de cara que estava errado, porque na verdade houve um aumento da violência no Nordeste e não uma diminuição, como a questão fala. Bom, vamos ler um pouquinho. Estudo faz ranking dos 150 municípios com mais mortes por armas de fogo. Explicação passa por avanços de polos econômicos. O Nordeste concentra as cidades mais violentas do país. Com o surgimento de novos polos econômicos nas últimas décadas, a região precisou lidar com uma onda de criminalidade pela qual não estava preparada. O resultado é que hoje, dos 150 municípios com maiores taxas de homicídio por armas de fogo, 107 ficam no Nordeste, 2 a cada 3. Vamos ler o que está grifado ali. Apesar do crescimento das mortes por armas de fogo ter desacelerado na última década do país, as realidades locais e regionais não seguem o padrão. Enquanto o Rio e São Paulo, por exemplo, conseguiram reduzir os índices de assassinatos após investimentos em segurança, o Nordeste dobrou sua taxa de homicídio de 16,2 para 32,8 entre 2004 e 2014, puxando ano a ano os resultados do Brasil para cima. Então, voltando aí na questão, a questão está errada justamente por isso, né? E o engraçado dessa questão é que se a gente lê o texto, eu falei dessa questão de desigualdade, né? Quanto maior a desigualdade de renda, maior o índice de violência, mas na verdade o texto aponta o contrário. Houve um aumento do polo econômico do Nordeste e isso provocou a criminalidade, né? Ou seja, na verdade, essa criminalidade, né, esses criminosos vislumbraram nesses polos econômicos uma oportunidade aí de praticar seus crimes, ou seja, eles foram atrás da onde está o dinheiro, né? Essa que é a questão que é um pouco diferente do que normalmente acontece. Próxima questão. A educação é um dos principais fatores para alcançar o desenvolvimento sustentável. Um estudo realizado pelo Boston Consulting Group, BCG, aponta que desde 2011 o Brasil é um dos países da América Latina que recebeu o menor volume de investimentos privados para o desenvolvimento de tecnologias para a educação, em razão de fatores estruturais e carência de uma política educacional explícita. Bom, essa questão, na minha opinião, ela é uma pegadinha. Por quê?
A gente está falando tanto de educação, que o Brasil ele não investe tanto em educação quanto deveria investir para chegar no patamar de países desenvolvidos. E aí chega uma questão que fala que o Brasil é o que recebeu menor volume de investimentos para desenvolvimento de tecnologias para a educação. Vamos ver no próximo slide. O Brasil recebeu 74 milhões de dólares de investimento em tecnologias da educação. Em 5 anos, o Brasil foi o que mais recebeu investimentos privados na área na América do Sul, seguindo do Chile e da Argentina. Então essa questão está errada porque, apesar, a gente vai ver aí no texto, de ainda ser um dos países que menos recebe esse investimento em tecnologia da educação, na América do Sul foi o país que mais recebeu. E a questão, ela fala da América do Sul. Vamos ler um pouquinho para a gente entender. Desde 2011, o Brasil recebeu investimentos privados, 74 milhões de dólares, em 28 empresas para o desenvolvimento de tecnologias para a educação. Na América do Sul, o Brasil é o país que libera esse tipo de investimento, mas recebeu apenas 1,6% de todo o investimento privado feito em todo o mundo no período. E por quê? Vamos ler ali na direita. O Brasil recebe menos investimento privado em tecnologias educacionais quando comparados a outros países devido a uma série de fatores, como a falta de maturidade do mercado de capital de risco, a dificuldade de acessar o potencial e mensurar resultados de algumas tecnologias e a carência de uma política de tecnologia educacional explícita, disse Andréa Bier, diretora do BCG. Ou seja, a justificativa, voltando aí para a questão, a justificativa que recebeu menor investimento em razão de fatores estruturais e carência de uma política, ok. O problema é, na América Latina, na América do Sul, o Brasil foi o país que mais recebeu investimento, apesar desse investimento representar apenas 1,6% de todo o investimento liberado aí para a tecnologia de educação no mundo. Então ainda é pouco, mas na América foi o que mais recebeu, por isso a questão está errada. Vamos para a próxima questão. Bom, as próximas questões agora, da 26 a 30, então vão falar sobre esse texto, esse excerto 2. Então vamos ler. A energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste. Com a queda das represas de hidrelétricas, a energia gerada pelos ventos ganha cada vez mais importância na região. Os parques instalados na região de Amontada, costa oeste do Ceará, uma ilha de usinas eólicas, estão entre as mais eficientes do planeta. Enquanto no mundo as usinas eólicas produzem em média 25% da capacidade anual, no complexo de Caraí esse percentual é mais que o dobro. As 31 torres que compõem o parque produzem 56% da capacidade anual. Para se ter uma ideia do que isso significa, nos Estados Unidos esse indicador é de 32,1% e na Alemanha, uma das maiores potências eólicas do mundo, é de 18,5%. A diferenciação do vento do Nordeste deriva de sua qualidade, forte e constante, que fez a região despontar como uma das maiores fronteiras eólicas do mundo. Então, considerando o excerto 2 e o tema por ele abordado, julgue como certo ou errado os itens a seguir. Questão 26. A rápida expansão das usinas eólicas no Brasil resultou da baixa demanda internacional por esse tipo de projeto em virtude da crise de 2008, ao mesmo tempo em que o uso da energia pelos brasileiros crescia a taxa de 2 dígitos. Com a entrada de investimentos nesse setor, o preço dessa tecnologia reduziu-se e ampliaram-se os investimentos com os leilões dedicados a essa fonte de energia. Vou direto nessa questão, vamos para o próximo slide. Eu peguei essa matéria do Estadão, que foi de onde foi retirado esse texto do excerto 2, e é exatamente isso. Energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste. Com queda das represas de hidrelétricas, a energia gerada pelos ventos ganha cada vez mais importância na região. Então, passando para o próximo slide, vamos entender o que fala a questão. Em 2008, com a crise internacional, o consumo mundial de energia despencou, paralisou uma série de projetos e deixou as fábricas ociosas. Em busca de demanda, elas desembarcaram no Brasil, onde o uso de energia crescia a taxas de 2 dígitos e derrubou o preço das eólicas, até então caras por aqui.
A partir de 2009, com leilões dedicados a essa fonte de energia, os investimentos decolaram. Ou seja, a gente sabe da crise de 2008 que atingiu países fora do Brasil, começou nos Estados Unidos essa crise, né, e se alastrou por alguns países. Por aqui não teve impactos, né, tão fortes como que nós estamos tendo agora com a crise atual. Então as fábricas desses países ficaram ociosas. Eles descobriram que o Brasil, a energia crescia, né, na casa dos 2 dígitos. Então vamos para o Brasil, porque se aqui a gente está ocioso, aqui a gente não está produzindo, a gente vai para o Brasil, que lá a gente vai produzir. Vieram para cá e tornaram então a energia eólica, que até então era cara, mais barata, porque já tinha toda a tecnologia, já tinha todo o equipamento e o aparato. Então, desembarcam aqui. Então, é exatamente isso que a questão está dizendo. E ó, vamos continuar ali lendo. De lá para cá, o setor recebeu 67 bilhões de reais, segundo dados, tá? Esse montante colocou o Brasil na 10ª posição entre as nações com maior capacidade instalada no mundo. Foi um grande avanço. Até 2008, a potência do parque eólico brasileiro era de 27 megawatts. No mês passado, alcançou a marca de 9,7 mil megawatts. Olha quanto que aumentou. Volume suficiente para abastecer mais de 45 milhões de habitantes, né? Nossa, é muita coisa, 45 milhões de habitantes. No total, são 5.141 turbinas instaladas do Brasil afora. Cerca de 82% delas estão no Nordeste, porque no Nordeste, justamente o que falou ali a questão, por causa dos ventos fortes e constantes. Então, é uma região propícia para receber esse tipo de energia. Portanto, a questão está perfeita, redonda, completa, questão certa. Vamos para 27. A implementação de usinas eólicas no Brasil é importante para a geração de energia renovável e limpa. Ok, perfeito, né? Não tem nada para a gente retirar dessa oração, né? Energia eólica é limpa, né? Ela vem do vento, ok. Contudo, um fator negativo é a importação de todos os equipamentos utilizados nesse setor, o que torna o país dependente de seus fornecedores externos e os investimentos vulneráveis à variação cambial. Gente, uma coisa que eu aprendi com os meus professores e que eu vou repassar para vocês. Prova de concurso, prova de vestibular, prova de Enem, fujam das generalizações. O que é generalização? Sempre, nunca, jamais. Fuja. Muito difícil a gente generalizar. Quando então você vê essas palavrinhas, todos, nenhum, muito cuidado, porque é difícil a gente generalizar. Então, assim, a questão, ela tá certa até a parte que fala energia renovável limpa. Depois é que ela fica errada. Por quê? Porque os equipamentos já estão começando a ser produzidos no Brasil. Não são todos os equipamentos que são importados. Nós também estamos começando a produzir esses equipamentos. E que, claro, podem até acabar saindo mais barato do que a gente importar. Então, no próximo slide, a título de exemplo, eu peguei uma notícia do G1. Sorocaba e Jundiaí terão parque de energia eólica, tá? Uma notícia de 2013. Então, vamos só ler ali onde está grifado. Em Sorocaba está uma das maiores fábricas de equipamentos para usinas eólicas do Brasil. Fábrica, está falando de produção de equipamento, não está falando do parque eólico em si. A notícia meteorológica impulsionou a expansão desse tipo de energia para além dos estados com maior potencial, como Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Ou seja, eles estão construindo equipamento ali no Sudeste, né? Sorocaba, Jundiaí, em São Paulo, Sudeste, e então levando para o Nordeste para ser instalado lá nos parques. Então, a questão, portanto, está errada. Próxima questão, 28. Vamos lá. As fontes renováveis de energia são aquelas em que a sua utilização é renovável. Ok. Ou seja, elas não acabam. Não é como o petróleo, que você tem lá, o petróleo, ele foi formado há milhões de anos e o que a gente tem. Formou e vai usar. A hora que acabar, acabou, né? Vai ter que esperar mais outros milhões de anos para essa matéria se decompor e virar petróleo. Agora, renovável não, o vento você sempre vai ter o vento, né? No caso da eólica solar, você vai sempre ter ali o sol.
Elas podem ser mantidas e aproveitadas ao longo do tempo sem possibilidade de se esgotarem. É o que eu acabei de dizer. São alguns exemplos de fontes renováveis de energia. A eólica, que utiliza o vento para produzir energia elétrica, a solar, que utiliza a energia do sol, e a biomassa. Ok, tá certinho essa questão, só quero fazer um comentário no próximo slide da biomassa, né? O que é a biomassa? Vamos ler ali do lado direito. Biomassa é toda matéria orgânica não fóssil de origem animal ou vegetal que pode ser utilizada na produção de calor, seja para uso térmico industrial, seja para geração de eletricidade e ou que pode ser transformada em outras formas de energias sólidas, carvão vegetal, briquettes líquidas, etanol, biodiesel e gasosas, biogás de lixo. Voltando para o lado esquerdo, entre as fontes para a produção de energia, a biomassa apresenta um grande potencial de crescimento nos próximos anos, de acordo com o estudo de planejamento do Ministério de Minas e Energia. Ela é considerada uma alternativa viável para a diversificação da matriz energética dos países em substituição aos combustíveis fósseis como petróleo e carvão, que terminam, né, que são fontes de energia não renováveis. Então, a questão está certa. Essa notícia eu tirei do Portal Brasil. Se você quiser acessar, é só clicar ali no link. Vamos para 29, tá acabando. O Brasil possui uma matriz energética diversificada, verdade. Ok, a gente produz energia através da hidrelétrica, termoelétrica, solar, eólico, biomassa, etc. Considerada uma matriz mais limpa em relação a outros países em razão das baixas emissões dos gases de efeito estufa. No período de 2004 a 2014, o Brasil aumentou em 75% a produção de energia elétrica pelo bagaço da cana. Essa tecnologia de aproveitamento da cana-de-açúcar é de origem nacional. Bom, vamos ver então essa questão no próximo slide. Peguei aqui no Portal Brasil novamente. Energia renovável representa mais de 42% da matriz energética brasileira. Ou seja, o que a questão comentou ali no começo já é verdade, porque nós temos várias fontes diversificadas e a nossa energia, a nossa matriz energética renovável, a gente usa ela bastante, já está quase chegando na metade delas, né? 42%. E olha ali embaixo, se considerada apenas a geração de energia elétrica, o uso de fontes renováveis chega a 84%. É muita coisa, né? Então o Brasil aí, ele, nesse caso, né, da matriz energética, ele está seguindo por um caminho bastante positivo para a preservação do meio ambiente. Vamos ler ali, ó, nessa parte que fala da cana-de-açúcar. Então, pioneirismo do Brasil no uso de cana-de-açúcar como geração de energia. Os derivados da planta, como o etanol e a queima do bagaço, são hoje a segunda maior fonte energética brasileira, perdendo apenas para o petróleo. No período de 2004 a 2014, o país aumentou em 75% a produção de energia elétrica pelo bagaço de cana. O aproveitamento da cana-de-açúcar dessa forma só existe no Brasil e é tecnologia nacional. Podemos plantar essa energia no campo e produzir alimentos sem competir um com o outro e preservando nossos ecossistemas. Então, a questão está correta, né? E aí, no próximo slide, eu achei bem interessante essa matéria que eu tirei do Portal Brasil, porque ela está falando dos tipos de energia renováveis que o país utiliza. Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Energias renováveis no Brasil. 42,5% da matriz energética brasileira é formada por energias renováveis. Previsão: chegar em 2024 com 45% da energia renovável. Do lado direito, eólica, solar, biodiesel. Em 2015, 4,8% da matriz. Em 2024, 9,9%. Essas fontes cresceram 30% em 10 anos. Energia eólica. O Brasil se tornou neste ano o 10º maior gerador de energia eólica do mundo. Tá? Mais de 12 terawatts por hora de energia eólica. Expansão de 62% em comparação ao ano de 2014 até o final de 2015. Região Nordeste é a principal geradora de energia eólica do país. Olha os maiores produtores: Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. Biocombustível. O Brasil é o terceiro maior produtor de biocombustível do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Engraçado
a gente vê os Estados Unidos aí nesses rankings, né? Porque os Estados Unidos, eles são um país muito grande, mas enquanto eles ainda estão investindo nessas fontes de energias não renováveis, né? Os Estados Unidos são um grande poluidor, eu acho que eles ficam apenas atrás da China. Eles também investem nas fontes de energia renováveis. Veja aí, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Alemanha na produção de biocombustível, que então é uma fonte de energia renovável, né? Mas a questão dos Estados Unidos é que ele é um país muito grande, né? Então ele ainda precisa de muitas matrizes energéticas para suprir toda essa demanda. E aí volta naquilo que eu falei da foto, né? Do planeta Terra à noite, os Estados Unidos todo iluminado. Bom, e aí crescimento de 21,3% em comparação com 2014. No próximo slide, até 2024, 700 mil consumidores residenciais e comerciais deverão ter instalados em seus telhados painéis fotovoltaicos, né? Então, para ter energia solar, que isso diminui muito a conta da residência, né? Esses painéis, eles são caros para serem instalados, mas a longo prazo isso é bom, porque o consumidor vai economizar muito na conta mensal de energia elétrica. Então, até 2050, 3% do abastecimento das residências no país será de energia solar. Ainda é muito pouco, né? 13%, mas está melhorando cada vez mais. Então, a questão aí está correta. Vamos para a questão 30, então, e a última dessa prova. Após um compromisso firmado entre o governo brasileiro e o norte-americano para elevar o uso de energia renovável em 20% de suas matrizes elétricas, excluindo a hidroeletricidade até 2030, iniciou-se em 2015 um processo para a cooperação dos dois países, no qual o Brasil compartilharia sua tecnologia na produção de biocombustíveis e os Estados Unidos a sua tecnologia em geração de energia eólica. Bom, essa questão, ela tá quase perfeita, quase. Igual aquela outra que a gente comentou, a primeira oração estava perfeita, depois é que ficou errada. Vamos passar o próximo slide para a gente ver. Brasil e Estados Unidos prometem aumentar a participação da energia renovável. Matéria aí da Reuters, de 30 de junho de 2015. Então, Brasil e Estados Unidos prometeram, nesta terça-feira, aumentar a participação da energia renovável de fontes não hidrelétricas em suas matrizes energéticas para 20% até 2030, em um esforço para mostrar comprometimento com o combate às mudanças climáticas. Ok, primeira parte da questão fala exatamente isso. Então, Brasil e Estados Unidos firmaram um compromisso para aumentar para 20% da participação de energias renováveis. Continua. O Brasil também prometeu reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 e concordou em levar adiante um plano sobre mudança climática amplo e ambicioso, que representa seu maior esforço possível além de suas ações atuais. No lado direito, além das metas de reflorestamento e de usos de energias renováveis, o Brasil diz que pretende melhorar a agricultura de baixo carbono e as práticas de uso da terra, promover novos e limpos padrões tecnológicos para a indústria e impulsionar as medidas de eficiência energética. Então, voltando para a questão, o que está errado aí nessa questão? Está errado apenas a parte que fala assim, processo de cooperação dos dois países, no qual o Brasil compartilharia sua tecnologia na produção de biocombustíveis e os Estados Unidos a tecnologia em geração de energia eólica. Então, não se trata exatamente disso, se trata na cooperação de aumentar em 20% o uso de energias renováveis. Então, essa última partezinha que está errado. O Brasil faz outros compromissos, né, como os que a gente acabou de ler, mas não fala exatamente disso. Então, no próximo slide, a gente tem aí o gabarito. Como eu disse, vocês podem acessar a prova na descrição, tá? E vocês clicam lá, dá para baixar o slide, aí vocês também podem entrar no site, em todos os sites das notícias que eu peguei, podem acessar a prova, fazer as outras questões. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, continuem comentando e eu volto então aí pela metade de novembro com um novo resumo virtual, novos temas e se vocês tiverem sugestões também, podem comentar. Um beijo para todo mundo e até lá!